Irmãos, nessa noite, Deus está provendo para nós uma mensagem que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e depois Mateus, capítulo 28. Deixa aberto essas duas partes aí que nós vamos. Amém, Jesus? Diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 1, versículos 6 até 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer o tempo ou épocas que o Pai criou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém, Jesus? Vamos agora para Mateus 28. Mateus 28. 18 ao 20. Diz assim a palavra: Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, Jesus? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai, a beleza da sua santidade. Pedimos a direção do teu Santo Espírito, Senhor. Fala conosco, Pai, de uma maneira tão aprazível, maravilhosa, que nós possamos, Senhor, declarar a possibilidade de uma grande bênção nessa noite, para que nós possamos, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nos apresentar como servos carentes, mas preparados, Senhor, para receber a Ti. Ó Deus, nós declaramos tudo isso no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém? Amém. E graças a Deus. Irmãos, eu queria falar nessa noite algo que está em desuso na igreja evangélica. Evangelismo e missões. Quero falar de uma maneira simples, objetiva, como se nós tivéssemos engavetado essa palavra, evangelismo e missões, adormecido já. Estamos predispostos nessa noite a falar alguma coisinha, mas nós sabemos que somos devedores nesse quesito. É um quesito, evangelismo e missões. E é tão importante que Deus ele ressalta aqui para nós. Tem várias passagens da Bíblia que falam de evangelismo e missões. E esse dia eu estava pensando como que nós estamos fazendo o evangelismo e missões no nosso cotidiano, nas nossas denominações, nas nossas comunidades, enfim, inclusive a nossa. Eu me coloco em primeiro lugar aqui. Sou devedor, mas eu queria nessa noite falar que estamos engavetando essa palavra como se fosse algo obsoleto. Sabe algo que você não usa mais? Você coloca numa gaveta e você fecha a gaveta e se possível até com chave. Está acontecendo isso. Não tem comunidades que não têm essa tradição de evangelismo e missões. Eu nasci numa igreja, irmãos, espiritualmente falando, que tem essa possibilidade, que continua. Inclusive eu falei da Adelaide Chamani, que até a irmã falou que ia entrar lá para ver, né? Ela está lá há quase 40 anos fazendo a obra, e ela tem isso no coração. E eu sou um dos intercessores dela, nessa jornada dela lá na África, Maputo, Moçambique, a capital é Maputo. Então ela está lá há quase 40 anos. E a vida dela é evangelismo e missões. Inclusive ela abriu uma parte lá que é formação de pastores, formação de ministros, formação de obreiros, lá na África. O país abriu a porta para ela
fazer esse trabalho lá. E ela é expert nesse assunto aí, preparada mesmo, uma mulher. Então, por isso que eu falo, irmãos, né? A gente muitas vezes está preocupado com tanta coisa, mas nós não estamos preocupados com o evangelismo missões. Parece que está saindo de uso o nosso vocabulário. E é verdade. Tem igreja que não tem essa predisposição, esse costume. E é algo tão importante que está revelado nos 4 evangelhos. E Atos também. Então, irmão, nós estamos vivendo uma época tão difícil hoje que as pessoas não estão preocupadas com isso. De levar a mensagem, de pregar pelo menos para o vizinho, ou para um parente, ou algo que possa assimilar ali um conjunto de famílias e tudo mais. Então, nesse contexto aqui, ó, no verso 4 aqui de Atos aqui, e comendo com eles, designou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. E ele ainda fala que vocês ouviram de mim. Ele já havia falado desse negócio. Então aqui, irmãos, Jesus se apresentou num corpo visível, comendo com eles, e como ele hoje, nós aqui, irmãos, olha, nós aqui hoje, ó, reunindo, e ele dizendo, não se afaste de Tietê. Vamos dizer assim, ó, não se afaste de Tietê, fica aqui, ó, até que vocês sejam revestidos do poder. Quando fala confins da terra, eu coloco Tietê como confins da terra. Quem está lá nos Estados Unidos agora, no Japão, está dizendo a mesma coisa. Olha, lá em São Paulo, tem uma cidadezinha chamada Tietê, lá é o confim da terra. E é aqui que nós vamos esperar a volta do Senhor. Quer dizer, é aqui, irmão. É em Tietê, é em Serquilho, é em Piracicaba, é em São Paulo, é no Brasil, no mundo. Né? Cada um onde estiver é o confim da terra, irmão. Eu tirei isso e falei, puxa vida, né? Eles estavam em Jerusalém, lotados lá, e olha, fica em Jerusalém, fica aqui na cidade, até que vocês sejam revestidos. Nós estamos aqui em Tietê, irmãos, qual é a diferença? Fala para mim. Mesma coisa. E é aqui que nós vamos ficar lotados, esperando a redenção final. É aqui em Tietê que nós vamos esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto nós esperamos, nós temos que prepararmos através do evangelismo e missões. E é no mundo todo, irmãos. E muitas vezes nós estamos carentes dessa parte, muitas vezes ficamos duvidosos, muitas vezes não acreditamos, mas o tempo está passando e Cristo está voltando. E ele deixou essa palavra aqui para nós, irmãos. Ó. E aqui, ó, ele se apresentou aqui, e naquele momento o Senhor estava dando para os discípulos o mandamento mais profundo e o mais importante que a Bíblia Sagrada nos revela, que é a vontade da grande comissão. Jesus preparou uma grande comissão, irmãos, para enfrentar tudo aquilo que viria pela frente. E para os discípulos aqui, ó, através de uma grande ordenança, estava preparando a grande comissão. E os 11 discípulos aqui seguiram para a Galileia, a ordem de Jesus. O Senhor já havia falado com eles, Mateus 28, 18, e ele fala, é-me dada toda autoridade no céu e na terra. Versículo 19, e portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando lhes viram o Senhor, alguns duvidaram. Sabe, irmão, há sempre uma dúvida que paira na mente das pessoas. Mesmo as pessoas vendo algo, deixam de acreditar. Os discípulos aqui não ficaram para trás. Quando viram o Senhor, alguns duvidaram. E no verso 20 ele fala, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E aqui, irmãos, eu fiz uma colocação aqui, nós precisamos ensinar, mas precisamos também obedecer aqui, ó, a palavra. Não é somente ensinar, mas obedecer. E aqui, doutrina e obediência andam juntos. É igual aquele trilho de trem, que não vai descarrilhar o trem, porque está no trilho. Assim, é a doutrina e a obediência, andam juntos, né? Não descarrilha. E onde temos uma locomotiva, irmãos. Olha aqui, ó, braço forte, âncora seguro, nos esperando. Nós temos um âncora seguro, um braço forte nos esperando. E aqui, ó, é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então nós precisamos acordar para esse quesito, viu, irmãos? Em nome de Jesus. Nós às vezes não podemos fazer uma missão longe, mas nós podemos fazer do lado, onde tem o nosso vizinho. Já viu? Na rua que eu moro, todos sabem que nós frequentamos aqui, ó, viu? Todos sabem.
Inclusive tem pessoas lá que vai lá em casa, atrás de uma palavra ou atrás de algo que, sabe? Porque às vezes o dia a dia das pessoas não é fácil, irmãos. E quando eles sabem que ali tem um servo de Deus, uma serva de Deus, eles vão lá, bate palma. Não foi? Semana foi mesmo, semana aqui, ó. Então nós estamos já preparados para tudo, querido. Pessoas que estão esquecidas, pessoas que estão desfavorecidas, precisando de uma palavra, e muitas vezes nós negamos essa palavra, por falta de evangelismo e missões. Tem que estar no nosso coração. Vem do coração de Deus para o nosso coração. Então nós precisamos estar atentos a isso. E é tão importante essa palavra que está registrada aqui nos 4 evangelhos. Ó. E aqui em Atos, ó, que nós lemos aí. Uma grande visão para os filhos da fé de Abraão. Então nós podemos usufruir disso aqui, irmãos, ó. E estudando aqui essa palavra aqui, ó, o Senhor ele me incomodou um pouco mais. A gente sabe que nós somos devedores. Nós estamos assim acanhados nessa parte. E deixamos muitas vezes de levar uma oração, fazer uma visita, levar uma mensagem de Deus, por falta de despreparo às vezes, por falta de amor pelas pessoas. Eu estou falando isso, irmão, porque a gente conhece esse negócio aí. A gente sabe que é assim mesmo, a gente fica acomodado. E as pessoas famintam de uma palavra, famintam de uma oração, famintam de um abraço, sabe, fraternal, de algo que é aprazível. Os vizinhos nossos, carentes. Sabe, querido? Então eu fiquei essa semana pensando aqui nessa palavra aqui, eu falei, puxa vida, como nós estamos devedores aqui, ó. E me incomodou, mais uma vez, pelos acontecimentos que está no mundo todo, na face da terra e no mundo todo. E a igreja moderna está estagnada, está despreparada, ela está parada, inativa nesse quesito aqui, ó. Está morna, desavisada, a igreja de Laodiceia nós estamos vivendo. Estamos vivendo a Laodiceia é tudo, irmãos. Não é quente nem fria, vou me tartear da minha boca, diz o Senhor. Principalmente nesse quesito, irmão, de evangelismo e missões. Não tem tradição. Não temos tradição. E precisamos não esquecer desse negócio de evangelismo e missões, porque é tão importante que Jesus ele voltou, 40 dias, preparou a grande comissão. E nós fazemos parte dessa grande comissão. Sabe? Então, a gente precisava acordar um pouquinho mais desse negócio aí, ó. Ó, João 14, 16, 17, ele fala assim, ó, a capacitação vem do Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O mundo não vê, versículo 17, nem conhece. O Espírito Santo da verdade que estará conosco, que o mundo não conheceu, não pode ter e nem receber. Porque não vê, não conhece, mas vocês o conheceis. Porque ele habita convosco, estará em vós. E no 18 ele fala, não vos deixarei órfão. Sabe, querido, então, a capacitação nossa vem do Espírito Santo, não vem de nós. Nós não temos capacidade nenhuma, mas aquele que nos rege, que nos guarda, que nos formou, que nos comprou, que nos desejou, que nos atraiu a Ele, esse, Ele sabe até onde nós podemos chegar. E aqui, irmãos, ó, nós somos templo do Espírito Santo. E eu e o Pai somos um. O mesmo Espírito que está no Pai está no Filho. E agora habita em nós pelo poder do Espírito Santo. É pouco isso, irmãos? Claro que não. Tem muito mais. Nós recebemos o poder de Deus e Ele já nos deu a eleição antes da fundação do mundo. Já fomos eleitos. Olha que coisa maravilhosa. E depois a regeneração pelo novo nascimento. A justificação. Ele morreu pela nossa justificação. Outra coisa, nos deu a santificação, por fim, a redenção e nos reconciliou com Deus. Pô, amado, olha quanta coisa nós recebemos. O que nós precisamos dar em troca é dar isso, irmãos. Evangelizar as pessoas. Levar uma mensagem de amor, de gratidão, de prioridade, como se Cristo estivesse voltando hoje. E não daria mais tempo para nada. Então aqui, irmãos, ó, nós fomos comprados para fazer a obra. Fomos comprados para fazer o que? A vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que nós nos apresentamos. Diante do mundo hostil, de um mundo pecador, de um mundo que não tem retorno, se não tiver um encontro com o Senhor. Então eu e você, nós somos responsáveis, diretamente, pelas almas que estão perecendo. E aqui, irmãos, ó, nós estamos
não temos capacidade alguma de fazer, mas com Cristo no barco, tudo vai bem. Posso ouvir um glória? João 15,16, ele fala assim: não foi vós que me escolheste, eu que escolhi a vós. E no versículo 5 ele fala assim: sem mim nada podeis fazer. Irmão, nós somos escolhidos para irmos. O ídolo de Jesus é tão importante. E nós temos que conhecer o ídolo de Jesus. E fazer aqui, porque sem ele nós não podemos fazer, mas com ele no barco nós fazemos. E nos apresentamos e ele assina embaixo. Essa preocupação que nós, porventura, venhamos a ter das almas que estão perdidas. E agora aqui no verso 8 de Atos, que nós lemos aí, ele fala: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eu volto a repetir: Tietê é os confins da terra. Tietê é onde nós estamos aqui, essa noite aqui. Estamos no confim da terra, irmão. Estamos no extremo. Quem estava no Rio de Janeiro fala aqui: o Rio de Janeiro é o extremo. Tietê não é aqui. Mas nós falamos, estamos aqui. E é aqui que nós vamos esperar a volta do Senhor Jesus. Fazendo o que, amados? Orando, buscando, levando, evangelizando, visitando, levando uma oração, levando uma palavra. Irmãos, a palavra de Deus é tão maravilhosa, ela não volta vazia. Você pode chegar lá, na casa da pessoa, e uma simples palavra, às vezes a pessoa está precisando daquela palavra, naquele momento. E aí tudo muda na vida daquela pessoa. Aconteceu muito com a gente isso daí. A pessoa fala assim: olha, irmãos, vocês chegaram aqui, eu estava precisando de ouvir essa palavra que foi dita. Que coisa maravilhosa. E a pessoa acorda, a pessoa parece que muda até a afeição. E a pessoa estava triste, ela passa a ser uma pessoa alegre, porque aquela palavra calou o coração daquela pessoa naquele momento. E Deus nos enviou, Ele sabe onde nós precisávamos estar. E aqui, queridos, ó, a palavra de Deus é tão tremenda, tão maravilhosa, né? Que eu e você estávamos nos confins da terra aqui, ó. E esse poder não é humano, não vem de autoridade humana, mas é o poder que vem do alto. Ele vem do alto e cala nosso coração. É do trono de Deus, é celestial, e tudo que é celestial permanece eternamente. E quantas vezes o inimigo tenta nos enganar com filosofia de vida, vã sutileza. Colossenses 2,8 fala: cuidado, que ninguém vos prive, que ninguém vos engane com palavras persuasivas, palavras de engano, de filosofias de vida. Porque não é o caminho de Deus, é o caminho do homem aqui na terra. Ele ainda fala lá. Filosofia de vida não é o caminho de Deus, é o caminho do homem. E muitas vezes, quantos cristãos estão seguindo o caminho de filosofias, irmãos? Esse dia encontrei com uma pessoa, filosofia total. Falei: meu Deus do céu, como que pode, né? Uma pessoa que já conheceu a palavra, que já viveu a palavra, entrar em filosofia, retrocedendo por filosofia de vida. Sabe, então, precisamos tomar cuidado aqui, ó. E esse poder não é humano, é humano, não vem da autoridade. E aqui, irmãos, ó, e é por isso que fazer a obra de Deus, precisamos estar cheios da presença de Deus, cheios da graça e da unção de Deus. É viver a vida de Cristo, irmão, dia a dia, todos os dias. Buscar, preencher, tirar aquele vazio, deixar Deus preencher, e aí nós vamos com facilidade fazer a obra, né? De uma maneira tão maravilhosa, no amor da palavra, na unção, através do fruto do Espírito. Sabe por quê? É o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Do pecado aqui, ó, porque sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Romanos 4,25 fala que Cristo foi entregue pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. E aqui, ó, da justiça, porque Cristo morreu para a nossa justificação, Ele é a justiça nossa. E outra, do juízo, Cristo julgará a terra e o mundo já está julgado, condenado. João 3,17 fala que Ele não veio para julgar, condenar, Ele veio para salvar, porque o mundo já estava condenado. João 3,17. Então, irmãos, olha a preocupação que nós precisamos ter. O mundo está condenado, mas nós temos a palavra. Nós temos um favor, irmãos, imerecido, que nós precisamos ir pelos valados, pelos caminhos, bater, chegar e nos apresentar a palavra. E nós não estamos fazendo isso. Infelizmente, nós estamos devendo de uma maneira tão profunda. E as almas indo para o inferno. Eu me coloco em primeiro lugar aqui.
sinto, irmãos, que nós estamos parados nesse quesito. Evangelismo e missões. E ó, está na Bíblia toda aqui. Ó. No Velho Testamento já tem. Aqui no Novo Testamento, em todo lugar tem. Evangelismo, missões. Está no coração de Deus. Vem do coração de Deus para o nosso coração. Precisamos abrir o coração, dilatar, rasgar o coração para essa palavra penetrar. E aí nós vamos sentir o gosto pelas obras. Sentir o gostinho de evangelizar, de falar do amor de Deus. Então aqui, queridos, ó, essa palavra aqui é tão maravilhosa, né? Que nós podemos aqui adentrar num contexto dessa palavra aqui, ó, nós temos um testemunho para declarar. Pô, amados, quando nós fazemos missões evangelismo, nós temos um testemunho primeiro, para declarar para as pessoas. As pessoas não conhecem a palavra. E muitas vezes nós escondemos a palavra dentro da gaveta, fechamos com chave. E as pessoas passando necessidade de ouvir a palavra. Eu sinto isso, irmãos. É verdade. Aqui, ó. Ele iluminou os nossos corações. Somos agora representantes do Rei. Ora, estamos representando o Reino de Deus aqui na face da terra. Por isso que nós temos que nos apresentar para o mundo. Ah, mas aquela mulher era uma prostituta, aquele lá um homossexual, aquele outro, ele cometeu um crime. Mas é isso que Jesus veio buscar. É isso que nós devemos ir. Lembra que Jesus posou lá na casa da prostituta? A Raabe ajudou a desvendar os mistérios lá e tirar os discípulos lá de uma situação que estavam encrencados. Uma prostituta usou. Deus usou uma prostituta para fazer a obra. Olha, irmão. E muitas vezes nós deixamos de fazer a obra porque não queremos nos apresentar porque isso ou aquilo. E o tempo está passando. E as almas indo para o inferno. Então, aqui, queridos, olha, naquele mesmo instante, aqui, e diante de Deus e da sociedade, aqui, ó, que nós somos suas testemunhas, diz o Senhor. Testemunha é alguém que participou de algo, irmãos, ó, que teve informações de alguma coisa. É testemunha. Nós somos testemunha de Cristo porque nós recebemos a palavra. Ele nos visitou, nos tirou do império das trevas, nos colocou no reino do Filho de luz, do seu amor. Então, quer dizer, nós somos testemunha do que Deus fez conosco. Quando eu falo que eu fui curado há quase 40 anos atrás, tem pessoas que não acreditam. Tem uma incredulidade que brota e fala, você não foi curado. Ainda fala assim. Eu digo, eu fui curado em nome de Jesus. É por isso que eu estou aqui. Eu estava morrendo e agora eu vivo. Porque eu fui curado, fui transformado. Jesus me libertou das garras de Satanás. Quase 40 anos atrás. Por isso que eu estou aqui nessa noite, ó, porque eu fui liberto. Eu fui resgatado, fui curado. E eu falo para as pessoas, eu fui curado, as pessoas falam, você não foi não. A cura foi naquela época de Jesus, acabou. Irmãos, como nós somos enganados? Como nós somos enganados? Existe a cura do corpo físico e da cura espiritual. Tem pessoas que misturam tudo, viu? Há uma grande libertação, irmãos, a nosso favor. Jesus veio libertar os presos, os doentes, os enfermos, os dilacerados, aqueles que não tinham mais valor nenhum, que andavam andando por caminhos sem destino. E nós éramos um casal assim. E Jesus chegou ali, nos libertou, nos curou e nos colocou na obra, irmãos. E as pessoas falaram, não, você não foi. Ainda fala assim com aquela peito estufado, você não foi. Sabe? E essas pessoas que falam isso estão na miséria agora espiritual. Vivendo uma vida miserável espiritualmente falando. E nós estamos aqui, ó, esperando a redenção final. Amém, Jesus. É isso, irmãos, que acontece. Então, aqui, ó, e ele iluminou nosso coração e somos representantes do Rei aqui, ó. E naquele mesmo instante, Jesus foi levado aos céus, na vista deles, e uma nuvem encobriu seus olhos. E apareceram dois varões vestidos de brancos, anjos, e lhe disseram, varões galileus, por que estão olhando para o alto? Esse Jesus que foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. E é por isso que Deus, irmãos, Ele quer ver em nós aqui, eu e você, o testemunho dele em nós aqui, ó. O testemunho verdadeiro, ó. E os discípulos viram que esse grande milagre viram esse grande milagre, né? E nós apenas cremos, é o que basta para nós. João 14:1 fala, credes em Deus, credes também em mim. E a palavra de Deus diz que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram nesses grandes milagres. E Jesus diz para Marta, né? Se creres, verás a glória de Deus. Irmãos, se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus de uma forma profunda, especial e maravilhosa aqui, ó. E através do seu poder aqui na pessoa de Jesus Cristo,
Ele nos informou que esse item era para realizar o grande projeto da salvação eterna de todo aquele que crê. Jesus montou a grande comissão, irmão, para isso aqui, ó, salvação eterna das pessoas. Já viu? A palavra que nós levamos, irmãos, é de Deus. Ele montou a comissão, nos colocou nessa comissão como pessoa de frente, né? Comissão de frente, vamos dizer assim. E esse quesito está faltando no nosso dia a dia. É um quesito, irmãos. Evangelismo e missões é um quesito, né? Que nós precisamos determinar aqui, ó. E ele fala, quando ele fala Jerusalém, a cidade onde os discípulos estavam, a igreja, que era a comunidade na época, né? Iriam esperar a volta de Jesus. Estavam reunidos, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós podemos dizer que a nossa comunidade aqui é uma base de ensinamento, irmãos. É uma base de crescimento de profetas bíblicos. Palavras reveladas, bíblicas. Aqui não tem nada de novidade, irmão. É tudo que já foi escrito e Jesus já falou. Aqui é uma escola de profeta, vamos dizer assim. Comunidade tinha que ter, irmãos em Cristo. Escola de profeta. Mas profeta da Bíblia. Escola de revelação de Deus. Está na Bíblia. Nós somos. E nós precisamos nos ater a isso. E muitas vezes nós ficamos quietinhos, ficamos despreparados, ficamos escondidos, porque não queremos nos apresentar. E Deus, o que mais Deus quer é que nós nos apresentamos diante dele, para fazer essa obra tão necessária, né, irmãos? Tão carente, tão carente. E dentro desse contexto aqui, ó, nós somos aprendizes aqui, ó, das profecias da Bíblia e das revelações da Bíblia. Não espere revelações novas. O irmão sempre fala aqui, não espere profecias, não, está tudo aqui na Bíblia. Ó. Tudo que está aqui foi profetizado por Deus, usando pessoas, profetas, usando pessoas, discípulos, usando pessoas, irmãos, como nós aqui, ó, somos usados muitas vezes. Não tem nada que possa ser usado que está fora daqui. Não existe. Esqueça. Eu vou ali na esquina, eu vou na comunidade e tal, que lá Deus vai falar. Não esquece. O que Deus falou está aqui. Amém? Está aqui, ó. Bíblia Sagrada. Não tem novidade nenhuma. Quando ele fala isso, que tudo se fez novo, é para aqueles que estão chegando agora a conhecer. Tudo se fez novo, porque não conhecia. Mas nós conhecemos e fazemos menção do nome do Senhor. Essa aqui é a palavra. Então nós precisamos buscar de uma maneira, irmãos, absoluta aqui, ó, profunda. É uma escola de profeta aqui, ó. E a nossa cidade, nosso estado, nosso país deve ser influenciado pela pregação. Tietê, irmãos, Serquilho, Piracicaba, aqui, nosso redor aqui, nós temos que infestar tudo isso aí, ó, fechado. Como nós temos, às vezes, vai para uma cidadezinha, vai para outra, fazendo a obra de Deus. E Deus vai aprovando, né? E nós podemos dividir nossa cidade aqui em 4 partes, ó, norte, sul, leste e oeste. Pregar o evangelho pleno, irmãos. É isso que Deus espera de nós aqui, ó. Sem acepções de pessoas. Até nos cultos familiares que nós fazemos de quinta-feira, não podemos escolher, vou lá. Não, irmãos, todos os lugares são iguais. E muitas vezes nós escolhemos lugares para ir, irmão, não pode. É pecado, é negligência. Sabe? Então nós temos que ser participantes. Quinta-feira, né? Nós fomos na Lourdia, estava gostoso. Uma palavra doce, uma palavra maravilhosa. Nós saímos de lá, os irmãos foram lá, ganharam uma palavra, irmãos, esclarecedor. Fala a verdade, estava gostoso. Todas as casas, todos os lares. Eu não perco um lar, pode ver. Eu estou falando aqui, mas eu sou o primeiro a chegar. Sério, irmão, é sério. Todos os lares eu vou. Todos. Sabe, eu falo isso aí porque é decoroso, é gostoso. É grato, faz bem para a alma, para o espírito, para juntas e medula. É a palavra de Deus, irmão. Ela divide, ela corta dos dois lados. E muitas vezes nós vamos aprendendo no dia a dia. Quem foi lá, quinta-feira, saiu de lá, agraciado, abençoado. Palavra gostosa. É isso, irmão. Não tem acepção. Eu vou só naquela casa, vou só naquela casa, só vou lá. Não esqueça isso. Todos os lares são do Senhor. E nós vamos cooperar dessa maneira. Evangelismo e missões, irmão. Nós estamos fazendo isso. Com dificuldades, mas estamos fazendo. E aqui, irmãos, ó, a igreja fazia isso, eram conhecidos como os do caminho.
primitiva era conhecida como do caminho. Saíram de 4 paredes, irmãos. E muitas vezes nós estamos lotados dentro de 4 paredes, não queremos nos apresentar. E Deus está pedindo esse auxílio para nós, porque Deus depende de nós nesse quesito. Evangelizar. E ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Então aqui, irmãos, é missão que Deus deixou para nós aqui, ó. Chamado de cristão pela primeira vez, crentes. Eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. Crentes, na concepção da palavra. E nós somos crentes, né, irmãos? Glória a Deus, graças a Deus por isso. Mas nós estamos devendo esse quesito ali. Estamos devendo. Por que Jesus preparou a sua igreja diante de tantas tribulações, irmãos? Foi uma tribulação tremenda que ele preparou a sua igreja aqui, ó. E ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ô, amado, aquela época da igreja primitiva não era fácil, a perseguição era muito grande. Mas quanto mais perseguiam os crentes, mais eles entravam nas casas, lotavam as casas e pregavam a palavra de Deus. E ganhavam almas para o reino de Deus. Aqui fala aqui em 1 Pedro 5,7, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Jesus falou: tribulações, tem bom ânimo, eu venci o mundo. E Pedro, ele fala no capítulo 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E quando você pensar que tem tribulação, você descobre que não tem. Olha, irmão, quando você faz a obra, Deus abençoa você de uma maneira que as suas tribulações, o seu desgaste no dia a dia, as tentações, você fala: eu estou bem. Eu estou bem. Porque você está ouvindo as pessoas que estão mal. E você está ali orando pelas pessoas e fazendo a obra, e você está fazendo algo para Deus. E você acaba dizendo assim: puxa vida, eu pensei que eu tinha um probleminha, eu não tenho nada. Você olha a pessoa que está do seu lado, ela está passando por um momento de dificuldade, espiritualmente falando. E você pensa que você está com um problema, sabe? Porque você deixa às vezes de fazer uma visita ou falar algo da parte de Deus. Orar pelas pessoas. Quando você aprende a ouvir as pessoas, orar pelas pessoas, nós estamos vivendo dias trabalhosos, irmãos. É isso que nós vamos fazer. Nós estamos de pé, precisamos tomar cuidado, porque nós não caímos. Fazendo isso aí, você vai estar fortalecido. Abençoando pessoas, famílias, você está se fortalecendo ali também. E o inimigo bate em retirada. Essa aqui é a palavra. E o errado está certo, onde os valores espirituais estão sendo sufocados dentro da família, sufocados dentro da igreja e da sociedade. Irmão, nós fazemos visitas, eu e a Sama, a gente sai sempre lá em Cerquilho. Tem lugares que a gente vai. Irmãos, quanta dificuldade, quantos problemas, quantas pessoas enfermas, quantas pessoas desiludidas, enganosas, enganadas, dizendo: olha, para mim não tem mais jeito. Aí quando você chega ali, você abre a Bíblia e dá uma palavra, a pessoa acorda, leva um susto. Faltando o quê? A palavra de Deus, irmão. E muitas vezes nós ficamos em casa, às vezes perdendo ali 2, 3 horas sem fazer nada. Sempre tem uma pessoa do seu lado, vizinho do lado, precisando de uma palavra. Eu estou falando isso aí sabe, irmão, com muito carinho, com muita gratidão a Deus. Porque um dia eu e a Sama estávamos assim, casal totalmente desprovido de tudo. Mas chegou um casalzinho na nossa casa, abriu a Bíblia e falou a verdade para nós. E nós abrimos nosso coração, nossa mente foi tocada, o nosso coração foi tocado, o nosso espírito foi convencido e a nossa alma foi recriada. Diga a glória a Deus, irmão. E se aquela pessoa não vai naquele dia, irmão, falar conosco? Estávamos desesperados, fala a verdade. Desesperadíssimos nós estávamos. Chegou o casalzinho e levou a palavra. É de Deus ou não é? E nós, por que nós não podemos fazer isso? Muitas vezes nós temos capacidade, nós temos. Deus capacita. O Espírito Santo capacita. E ele convence o homem do juízo, do pecado, do pecado, do juízo. Ele convence. Não é nós só apenas levamos a palavra. E naquela noite em casa, naquele dia, aquele casalzinho, Deus usou eles. Jogou o anzol espiritual e nós, ele só puxou assim, ó. Já estava fisgado, eu e ela. Palavra de Deus.
missões, irmãos. Eles foram fazer evangelismo na nossa casa. Esse uso está em desuso hoje, obsoleto, está na gaveta. E as almas? Sabe, então eu fico preocupado, um pouco preocupado. Não totalmente preocupado, mas um pouco preocupado. Porque nós poderíamos fazer isso. Nós temos um tempinho. Todos nós temos um tempinho. Essa semana, de 15 dias para cá, eu estou pensando muito nesse negócio de evangelismo e missões. A Milene Janone, eu estou sempre lembrando dela, todo dia eu estou orando por ela, eu estou lembrando dela. Aquela mulher é uma mulher de Deus, irmãos. Uma mulher totalmente de Deus. 40 anos ali na África, sabe? Perdeu pai e mãe, nem no velório ela pôde ver. 10 mil quilômetros de não sei quanto lá, Moçambique. Atravessar o oceano, dinheiro, muito caro a passagem também, tudo o contrário. E ela está lá. Já faz 35 anos que eu sou intercessor dela. Sempre estou lembrando dela, sempre. A verdade é essa. Ore por ela. E aqui, irmãos, ó, é tanta coisa maravilhosa. No capítulo 16 de Atos, a partir do verso 6, Paulo foi impedido de pregar a palavra na Ásia. Ele foi impedido. Muitas vezes Deus proíbe. E não é o momento certo, não é o lugar certo, não é o momento que ele deveria estar lá. O Espírito Santo faz isso, irmãos. Ele interfere. E defrontando Lísia, tentaram ir para a Bitínia, fala aqui, ó. Mas o Espírito Santo de Jesus não permitiu. E desceram até Troade, que é um porto marinho, né, da Ásia Menor lá. Está lá em Atos 16, do 1 ao 10. E à noite o Espírito Santo visitou Paulo com uma visão, irmão. Olha que coisa maravilhosa. O homem de Deus é visitado pelo Espírito de Deus. Quando ele se propõe a fazer o que Paulo fez, irmão, ele é visitado, ele é levado pelo Espírito Santo. Não pôde ir lá porque foi impedido, mas ele tinha que ir em outro lugar que era muito importante. Olha que coisa. Às vezes acontece conosco. A gente quer fazer uma coisa, o Espírito Santo fala, não, vai lá, do outro lado. E aqui, irmãos, ó, e ali ele foi visitado, teve uma visão, e um varão macedônio estava em pé, rogava, dizendo assim, ó, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Ele estava indo para territórios diferentes, né, irmão? Longínquos. Olha aqui, ó. E aqui, irmãos, ó, Paulo imediatamente partiu para aquele destino, crendo que Deus havia chamado para anunciar o Evangelho lá. Isso aí chama-se discernimento do Espírito. No momento que foi impedido, falou, vai para lá, ele teve discernimento de Deus. É isso que nós precisamos ter, irmão, discernimento das coisas espirituais. Sabe, não pode ir ali porque foi impedido, mas pode ir lá. Deus decide para nós aquilo que deve ser feito. E aqui, irmãos, ó, Paulo imediatamente partiu para aquele destino, crendo que Deus havia chamado para anunciar o Evangelho. E aqui, irmãos, amor pelas almas, amor pelo ímpio. Está faltando para nós, essa é a verdade. Nós somos muito acomodados, irmãos. Está fácil, né? Está muito fácil, a gente vem. Hoje eu não vou porque estou com vontade, amanhã quem sabe eu vou. E as almas ali esperando uma palavra, um ânimo, uma oração, uma leitura de uma palavra, e nós muitas vezes ficamos estagnados. O coração de Deus se entristece, viu, irmão? Muito, muito. E uma coisa que chamou a atenção aqui, ó, eles mandavam os relatórios para o conselho dos anciões e presbíteros. Onde eles paravam, faziam a obra, mandavam o relatório, viu, irmãos? Mandava o relatório do que estava sendo feito. Olha que obra maravilhosa, irmãos. Evangelismo e missões, coisa maravilhosa. Eles tinham a responsabilidade de mandar o relatório para os anciões, para os presbíteros que estavam lá em Jerusalém. E eles iam só marcando o que era feito. E fala a verdade. Como se fosse lá em Porto Feliz, os irmãos voltam dizendo, olha, lá em Porto Feliz, tal, um casal novo chegou lá no culto. Isso aí é coisa boa, nós queremos saber isso. E muitas vezes nós não fazemos, irmão. Deixamos de fazer. Sabe, um relatório, coisa bonita. Fala, olha, está acontecendo no nosso ponto de pregação. 2 almas se entregaram para Jesus. Aceitaram a palavra. Foram visitados pelo Espírito Santo. E muitas vezes nós nem sabemos o que acontece, na verdade. Então, é desuso. É obsoleto. É uma coisa que, vamos fazer.
Isso aqui me chamou a atenção. Eles tinham autoridade sobre as igrejas, irmão. Os anciões, os presbíteros, os profetas, todos eles tinham uma relação direta com o Pai. Responsabilidade aqui, ó, tomada pelos apóstolos, presbíteros de Jerusalém. O trabalho para o reino era levado muito a sério. Irmão, nós como remanescentes na casa do Senhor, precisamos ter mais afinco com esse quesito. Saber que tudo o que acontece é para a glória do nome do Senhor. É para o bem daqueles que creem na palavra. Entregam os seus relatórios aqui, tomar decisões tomadas, ó. Tudo era para o reino. Tudo. E com essas atitudes espirituais, as igrejas iam crescendo, irmão. Ó, na quantidade e na qualidade. Diga glória a Deus. Eram crentes fiéis, crentes abnegados. A igreja primitiva, irmãos, fazia tudo em comum, repartia com singeleza o pão, as refeições e principalmente as orações. Eram tomados pela presença do Espírito Santo. E aqui, irmãos, a igreja ia crescendo. Atos 16, 4 e 5. É uma coisa importante aqui, onde eles chegavam, procuravam um lugar de oração. Eles chegavam no lugar, vamos ver um lugar de oração para nós abrir o ponto. Olha, isso que era uma virtude, uma responsabilidade, uma obediência. E ali começava um novo trabalho, irmãos. Igreja primitiva, apóstolo Paulo, os demais irmãos, Timóteo, enfim. E uma coisa importante, irmãos, aqui, que acontecia aqui, ó. Eles formavam um ponto de base para a pregação do Evangelho. Como se fosse a nossa comunidade aqui, uma base de profetas, né? De crescimento, de revelações da palavra. Que nós temos aqui, ó. Isso é maravilhoso. Nós estamos aprendendo a palavra, irmão. Aprender e obedecer, colocar em prática, ensinar. E para encerrar essa mensagem aqui, irmão, o Senhor já nos deu esse poder para realizar essa visão do item aqui, ó. Vem do Espírito Santo. E ele mesmo disse, ó, ele vos ensinará todas as coisas. E precisamos ser uma testemunha viva aqui na centralidade de Cristo e na sua presença, irmão. Se nós fizermos isso, nós vamos estar bem no quesito evangelismo e missões. Ainda que com dificuldade, ainda que, sabe, muitas vezes com a mente ainda um pouco fechada, mas lá dentro o coração já querendo bater para isso, irmão. Tem que bater o coração. Tem que sentir a vontade de fazer isso. E a vontade de Deus é que nós façamos isso. Amém? E aqui, irmãos, ó, precisamos conhecer o cerne da visão. Cerne é aquela parte da madeira. Nós temos o Zé aqui que é especialista. Quer conhecer o cerne de uma madeira? Procura o irmão Zé. Trabalhou com madeira há muitos anos. Ele conhece. Esse dia eu estava conversando aqui. Conhece muito. Tirar o chapéu, Zé. É o cerne, irmão. Nós precisamos conhecer o cerne da cruz. É isso que nós precisamos fazer. Conhecer o cerne da cruz de Cristo. Por fora, na madeira, mas por dentro estava nossos pecados. Nossos pecados. Meu irmãos. Precisamos conhecer o cerne da cruz, irmão. Aí nós vamos saber o que é sofrer pelo Evangelho. Dar a vida. Se entregar. Resgatar um pecador. Trocar a vida por um pecador. Por muitos pecadores. Nós. E aqui, irmãos, ó, conhecer isso aqui, ó, derramou seu sangue puro carmesim, sem pecado, salvador. E Deus nos mostra lugares de evangelização aqui, ó, através do dom do discernimento do Espírito. Quando devemos realizar a visão, o chamado, e dissermos para Deus, eis-me aqui, Senhor. Lembra de Isaías, capítulo 6, né? Ele estava numa situação ali que Deus visitou os serafins, os arcanjos, descendo, subindo. E ele naquela situação, ele dizia assim, eu vi o Senhor, agora eu vim de um lugar de puros lábios, meus lábios não são purificados. O anjo pegou uma tenaz e tocou o lábio de Isaías. Na mesma hora, houve uma mudança na vida de Isaías. E naquele momento o Senhor perguntou, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele deu um pulo e falou, eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Sabe, irmão, nós temos que ser tocados com a brasa do altar nos nossos lábios. Ó. Às vezes nós não queremos falar porque nós falamos, eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Meus lábios não estão preparados para abrir a boca para falar da palavra. Ô irmão, Deus já tocou nossos lábios.
Deus já tocou nosso coração, nossa mente, nosso espírito, nossa alma. Tudo já foi tocado pelo Senhor. Precisamos agora acordar da inércia, vou deixar Deus esclarecer aquilo que Ele quer de nós. Isaías foi e profetizou para o reino do sul. Fez coisas maravilhosas, porque agora ele foi tocado com brasa do altar. E nós já fomos tocados, irmãos. Muitas vezes nós esquecemos disso. Deus tocou o nosso espiritual. E nós recebemos a palavra de Deus através do nosso espírito humano. O nosso espírito humano foi recriado, ele passa agora para a nossa alma. A nossa alma agora fica anelante das coisas de Deus. Ela estava perdida, mas o espírito foi aceso, acendeu, acordou e a alma pegou uma carona. Falar comigo, minha hora. O salmista falava assim: porque está abatida a minha alma? Espere em Deus, ainda vou louvar. Ó, Salmo 51 fala, né? Então nós somos assim, irmãos. Nós já fomos tocados. Muitas vezes nós não percebemos. Deus, Ele quer colocar uma coragem dentro de mim, de você, de nós, para fazer a obra. É isso que Deus quer fazer. E Deus aqui nos mostra lugares aqui, ó. E nós só vamos quando nós estivermos preparados em oração. Isaías foi tremendamente usado por Deus. Naquele momento foi isso que aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele se sentiu ali agora organizado, totalmente disposto a ser tocado, que ele foi tocado, disposto a fazer a obra. E muitas vezes nós precisamos disso aqui. E aqui nós podemos lembrar da igreja primitiva aqui, ó. Eles pregavam nas casas, nos vilarejos, na cidade. Quanto mais eram perseguidos, mais anunciavam a Cristo. Mas, irmãos, muitas vezes nós ficamos da inércia porque nós não somos perseguidos. Nós estamos aqui por uma boa, daqui a pouco vamos embora para cá, amanhã tem escola dominical, vamos estar aqui em nome de Jesus. Mas é assim, sabe, aquela visão. Nós temos que abrir o leque aqui agora. Abrir o leque e deixar Deus esclarecer aqui, ó. Para que nós possamos entrar nos vilarejos, nas cidades, nos caminhos e anunciar a Cristo Jesus. Eles foram conhecidos como os do caminho, chamados para fora, cristãos. Já falamos aí pela primeira vez como crentes na concepção da palavra. E aqui, irmãos, para terminar essa pequena mensagem aqui, ó, nós fomos chamados para uma missão. E essa missão estamos devendo. Nós podemos fazer pelo nosso vizinho do lado esquerdo e do lado direito da frente. Esse dia a vizinha da frente foi lá buscar oração. Pessoa crente na igreja, mas cheio de probleminha. Foi lá bater palma, pedir oração. Quer dizer, não podemos negar, né, João? De jeito nenhum. Eu falei, puxa vida, e naquela mesma hora que ela chegou, eu falei para ele assim, eu estava sentindo de você falar com a pessoa lá. E aquela pessoa chegou naquele momento, é o Espírito de Deus trabalhando em mim. Foi? Naquele momento eu ia falar com você, vai lá, faz uma visitinha, vê o que está acontecendo. A pessoa foi lá em casa. Sabe essas coisas, irmãos, que nós devemos abrir nossos olhos? Nos deixar ser usados com ousadia. Com dificuldade, sim, mas com ousadia. E aqui, irmãos, nós precisamos orar, consagrar e deixar Deus falar o nosso coração. E depois ir. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. E eu deixo aqui uma pergunta, que eu estou terminando já. Por que nós devemos pregar o Evangelho, irmãos? É tão simples a resposta. Olha, primeiramente, as almas estão indo para o inferno. Cristo não deixou os anjos fazer isso. Né? Fala a verdade. Deu para nós fazer. Mateus 28, 18 a 20, as palavras de Cristo aqui, os seus discípulos, muitas vezes incrédulos ainda, irmão, porque muitos olharam para duvidar, viu? Não confiaram. Está lendo aí. Mas aqui, irmãos, assim como nós, acovardados. A pior coisa que tem, irmãos, é quando uma pessoa conhece a palavra e se acovarda diante de uma situação. É a pior coisa que tem. É a miséria espiritual das pessoas. É a pior coisa que tem também. Miséria espiritual. E se acovardar diante de situações.
Então aqui Cristo já havia dito aqui que o Socorro deveria ser uma comunidade de amor e adoração. Olha aqui, ó. Separados para glorificar Deus. A obra da cruz ainda não havia terminado, irmãos. Ele veio para completar a grande comissão. E deixou esse rastro de evangelismo para nós cuidar agora. 2000 anos se passaram. Como está o evangelismo do mundo afora? Fala a verdade, irmão. Fala a verdade. Como está? Como está a nossa vida voltada para o evangelismo? Isso aí está um desuso, irmãos. Está uma inércia, está uma paradeira, está uma água parada esse negócio. E as almas, ó, descendo. Deus deixou para nós fazer esse quesito aí. Deus não queria uma comunidade fechada dentro de 4 paredes, aqui, ó. Mas uma comunidade conquistadora, separada para fazer discípulos. Olha, Mateus 28, 18 a 20. Então, aqui, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que devemos pregar o Evangelho? Para combater o problema antigo, do pecado. Quando nós levamos a palavra, nós estamos combatendo o pecado, fala a verdade. Você está chegando na pessoa, no casal, na família, você está levando uma palavra de Deus, você está combatendo o pecado que está lá. De uma maneira ou de outra, você está ali fazendo a obra. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, o pecado é tão abrangente que cresce cada dia no nosso meio. Até no meio cristão. O Oswaldo sempre fala aqui. Até, irmãos, nós que somos cristãos estamos se deixando levar muitas vezes pelo pecado. Negligência. Sabe? E o evangelho, além de conversão aqui de almas a Cristo, leva o homem a deixar o pecado. E o pecado vai continuar a existir sempre, até mesmo no meio cristão. Mas Cristo nos ensinou a verdadeira libertação. A verdade que nos liberta está lá. O Senhor Jesus. Ele mesmo veio não para condenar, mas para salvar. O mundo já estava condenado. João 3,17. E nós, irmãos, como que nós ficamos nessa palavra? Precisamos acordar um pouquinho, falar a verdade. E eu me coloco como o principal. Em primeiro lugar, eu. Depois quem quiser ser o segundo, vai nele. Primeiro sou eu. Por isso que às vezes a gente, até com dorzinha às vezes, que de vez em quando tem aquele coisa lá que eles dão, mas eu não olho para isso não, irmão. A gente vai e faz lá. Vai lá, faz a visita, leva uma mensagem. E a gente volta para casa. Legal, viu, Zó? A gente volta legal para casa. Deus usa, uma simples palavra, Deus usa. Não é nada grande. É a palavra de Deus, irmão. Além de ser uma grande palavra, ela tem ela faz um arrombo na porta do inferno. A palavra está lá na porta do inferno e não deixa ninguém passar para lá. Fala, aqui não precisa ter mais vezes. Então ele quer usar nós para fazer isso. Amém, Jesus. Essa pequena mensagem, irmãos, é para deixar a gente um pouco mais preocupado com o evangelismo. Missões, levar uma palavra, levar uma oração, levar um abraço fraternal. Quantas pessoas estão esperando um abraço, irmão? De um casalzinho crente, quem sabe, né? A gente tem que estar predisposto a fazer isso. Visitar os domésticos da fé? Sim, claro. Nós fazemos isso também. Com muito carinho, com muito amor. Mas aqueles que ainda não conhecem a palavra, nós temos que ir, irmãos, porque eles dependem de nós levarmos a palavra. Alguém aquele casalzinho que foi em casa quase 40 anos atrás, se ele não tivesse ido, Deus ia providenciar o arranjo, né? O arranjo. Deus tem uns arranjos profundos. Ele ia providenciar outra pessoa. Porque se a pessoa é escolhida, irmão, de qualquer maneira, ele vai chegar até Cristo. Mas ele vai chegar, principalmente se nós levarmos a mensagem. Amém, Jesus? Gostoso, irmão, gostoso. Faz parte da nossa vida espiritual. Que Deus seja louvado na nossa vida, que nós possamos respirar um pouco mais de Cristo. E aqui o Espírito Santo de sabedoria do Senhor, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza e de temor, que é o poderoso de Jesus Cristo. Ele está preparando a hora do milênio para nós, irmãos. Que coisa maravilhosa. E nesse milênio nós vamos gozar
a paz duradoura para toda a eternidade. E ele está falando aqui que veio trazer um reino de paz e julgar os pobres com a sua justiça, e estará ao lado dos mansos na eternidade, 1000 anos. Que coisa, né? Esse Deus é demais, demais. E aqui na terra, precisamos acordar para isso. Deus fez, continua fazendo, e nós não merecemos nada. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele nos aceita, nos aceitou. E Ele se posicionou em nosso lugar na cruz do Calvário. Tomou o nosso lugar. Morreu em nosso lugar. E nós estamos agradecidos a Deus. Nós precisamos fazer prova de fazer a obra dele também. Amém, Jesus? Amém. Vamos fazer a oração em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque Tu és um Deus bendito de misericórdia. O Senhor tem contemplado vidas, ó Pai, que muitas vezes está no caminho da perdição, Deus. Pessoas que precisam desse amor, dessa graça, da Tua palavra, da salvação. Usa-nos, Pai, conforme aquilo que o Senhor tem preenchido no nosso coração. Leva-nos, ó Deus, para levar a mensagem para essas pessoas que estão desavisadas, ó Pai, estão perdidas, andarilhos por caminhos que não tem volta. Oh, meu Deus, Pai Santo, nós somos agora peregrinos em terra estranha, nós queremos nos aperfeiçoar cada dia mais diante de Ti, Senhor. Usa-nos conforme aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Declaramos, Senhor, a possibilidade de almas, oh Pai, rendidas diante de Ti. Almas especiais, pessoas especiais, ó Deus, que necessitam dessa tão grande salvação. Ensina-nos a guardar nossos dias. Ensina-nos a falar do Seu amor, da Sua graça, da Sua palavra. Usa-nos, Senhor, amém, pelos caminhos, pelos valados. Oh Deus amado, ensina-nos a todas essas coisas, Pai, para que nós possamos estar influenciados diante de Ti, através da palavra, através do amor, da graça, do poder, da unção do Teu Espírito. O Senhor nos leva, Pai, a consagrar nossas vidas diante do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus e é para a Tua glória. Deus nos abençoe e nos guarde no nome de Jesus. Amém. Pode passar.